Sobre esse embate institucional entre o Tribunal de Contas da União e o Banco Central, a gente conversa agora com Gessner Oliveira, nosso colunista aqui do CNN Money. Gessner, seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui. Prazer é meu, Irajá. Prazer conversar com os espectadores do CNN. Gessner, queria começar entendendo, puxar ontem um posicionamento, uma nota publicada pelo presidente do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, dizendo que a fiscalização inclui a verificação da legalidade, legitimidade e economicidade dos atos de gestão pública, sem prejuízo da autonomia técnica e decisória do Banco Central. Ele traz aqui todo o arcabouço jurídico que propiciaria ou daria ao Tribunal de Contas da União as prerrogativas para fiscalizar a atuação do Banco Central. Mas eu queria entender, o TCU ele não trata de dinheiro público? A gente está falando de dinheiro público no caso no que tange o Banco Master, ou seria um escândalo privado? Olha, é predominantemente era já um escândalo privado, que não é uma questão de, digamos, de alocação de dinheiro público. Pode-se argumentar, não acho que esse seja um argumento válido, mas de qualquer maneira poder-se argumentar que como uma liquidação que pudesse ser considerada não apropriada, geraria um prejuízo, e esse prejuízo acarretaria uma elevação de juros, etc., isso eventualmente poderia acarretar algum tipo de prejuízo público. Mas não é, na verdade, eu acho que a nota do presidente do TCU, com todo respeito, não me parece captar o centro do problema. Quer dizer, o centro do problema é que nós temos um Banco Central que é considerado extremamente competente para padrões internacionais, reconhecido internacionalmente, tem uma lei complementar que dá ao Banco Central autonomia realmente e é explícita em relação a não haver interferência política indevida, por isso todo o desenho do Banco Central é para isso, com diretores com mandato fixo, com toda a preocupação de excelência técnica e de rigor técnico, na verdade, um órgão como o TCU, que é um órgão de controle, pode fiscalizar, mas ele não deveria entrar no mérito da questão, que é um assunto que o TCU não tem, eu não tenho expertise. E segundo, o timing é completamente inadequado. Quer dizer, você não pode fazer enquanto logo depois do processo, liquidação, etc., você fazer esse tipo de questionamento. Na verdade, isso, se houver dúvida quanto a essa liquidação, a posteriori, pode haver uma discussão judicial, já houve em casos anteriores de liquidação, pode haver, o Banco Central naturalmente terá as razões a serem apresentadas, mas não algo que suscite dúvida quanto a se a liquidação vale ou não, e que gere dúvidas em todo o mercado, em toda a economia, se de fato nós temos um Banco Central autônomo. Acho que é uma interferência extremamente prejudicial para a economia, inclusive o TCU dessa forma. Eu acredito e espero que não vá adiante isso, mas se vai adiante isso, o TCU está gerando um aumento de percepção de risco, consequentemente um aumento de taxa de juros, prejudicando a economia nacional, prejudicando todos os cidadãos, toda a economia, em função de algo que me parece intempestivo, inadequado e que poderia ter um procedimento alternativo muito mais adequado, né? Parece um pouco heterodoxo, né, esse processo todo, Gessner, e muito aviltante em relação a essa autonomia das instituições. A gente acompanhou essa discussão, como você muito bem mencionou, né, durante o último governo, a instituição de um Banco Central independente
o Banco Central que virou, inclusive, um bastião da condução da política monetária de uma forma completamente isenta, apesar de pressões políticas oriundas de dirigentes do PT, do próprio presidente Lula criticando a condução da política monetária. Queria entender exatamente, dentro desse arcabouço legal do Banco Central, quais os riscos do ponto de vista institucional, como você mencionou, né, essa percepção de maior risco, mas eu queria entender qual é o limiar. Porque é evidente que a gente já tem uma percepção de risco mais elevado por causa dessa incursão do Tribunal de Contas da União sobre os trabalhos do Banco Central. Mas qual seria o limiar para que a gente tivesse uma interpretação de que há, sim, uma ruptura do ponto de vista institucional de cada uma das instituições, cada um desses órgãos fazendo o seu papel de forma restrita, né? Apenas o seu papel? Aí veja, Irajá, aqui nós temos uma situação em que, digamos, houve um processo de liquidação, houve a justificativa técnica, e digamos, esse processo está dado, né? E as evidências são bastante fortes, no sentido de que realmente deveria ter havido uma decisão do Banco Central em termos de liquidação. Então, o Banco Central cumpriu o seu papel. Se, porventura, o Tribunal de Contas da União questiona e, eventualmente, propõe algo, por enquanto nós temos um relator que vai, eventualmente, tomar algum tipo de providência, mas eu não acredito que o colegiado do Tribunal de Contas da União vá admitir esse tipo de interferência. Novamente, quando a gente volta ao documento do gabinete do ilustre relator, Jonathan de Jesus, quando a gente volta ao documento dele, há inclusive uma contradição, porque ora se fala que não se quer entrar no mérito, ora, na verdade, na prática, entra no mérito da discussão, inclusive cogita se não haveria outras alternativas, etc. Ora, essa é uma discussão de caráter prudencial sobre liquidação de instituição financeira altamente especializada. Não cabe de forma nenhuma o Tribunal de Contas da União entrar nesse tipo de coisa. Tem tantas coisas, obviamente o Tribunal de Contas da União é um órgão importantíssimo, tantas coisas para serem fiscalizadas, mas aí nós temos uma situação se me permite um termo mais forte, Irajá, eu acho uma coisa absurda realmente fazer esse tipo de intervenção. É mais ou menos como ter um piloto de avião fazendo uma manobra tecnicamente delicada e você vai, durante a manobra, ficar verificando se está tudo sendo feito adequadamente. Ora, não se trata, não é algo sério. E que suscita dúvida se não haveria interferência política para que isso ocorresse. Né? Gessner, você mencionou essa discussão de mérito e é muito curioso a gente observar que, num primeiro momento, a liquidação do banco seria uma medida extrema do Banco Central, segundo o Tribunal de Contas da União. A posteriori, a interpretação de que poderia haver algum tipo de leniência por parte, inclusive, da própria instituição financeira em relação aos supostos desmandos, das fraudes engendradas pelo Banco Master. Bom, pensando exatamente nessa dualidade de interpretações, a gente tem agora o próprio Banco Central pedindo, contestando exatamente essa determinação de fiscalização dentro da instituição e pedindo para que o TCU leve esse assunto para o plenário. A gente tem essa leitura interna dentro do Tribunal de Contas da União de que a liquidação em si, a reversão da liquidação, ela é uma medida praticamente impossível ou improvável. Mas vamos fazer um exercício de futurologia, indo para esse futuro improvável. Amanhã o Tribunal de Contas da União reverte a liquidação do Banco Central. E amanhã, como é que o Banco Master se financia? Como é que o Banco Master dá continuidade aos seus negócios com uma crise de credibilidade tão significativa? É impossível. Seria impossível imaginar que uma instituição financeira liquidada e com evidências tão fortes
pudesse retornar ao mercado, falar, bem, reabrimos as portas, agora podemos operar, etc. O sistema bancário, ele está baseado na credibilidade, na confiança. Obviamente, não haveria esse tipo de confiança. Então, eu acho inimaginável que pudesse ocorrer algo desse tipo, né? Eh, e, o- e, e, e esse episódio e esse tipo de interferência, ele acaba gerando uma apreensão desnecessária. Quer dizer, nós temos vários desafios, vários problemas na economia brasileira. Eh, não é um problema de falta de uma autoridade monetária que zela pela estabilidade do sistema. Nós temos um bom Banco Central. Então a gente está arrumando um problema sem necessidade, né, e que obviamente causa uma economia está sempre baseada em expectativas, em credibilidade. Quando você gera um problema dessa natureza, você gera um ruído absolutamente desnecessário e custoso. Ele acaba na taxa de juros, ele acaba no risco percebido pelos agentes econômicos, e que tem um custo para as empresas, para as famílias, tem um custo para todo mundo. Gessner, eu estava acompanhando aqui, a gente teve um processo evidentemente similar, que não tinha todo esse componente que envolve a fraude, né? Mas a liquidação extrajudicial do Banco Bamerindos, ela começa em 97 Uhum, e o uhum, processo dura 16 anos. Dentro uhum. dessa escalada que a gente acompanhou agora, desde a decisão por parte do Banco Central de liquidar o Banco Master, a gente não tinha um componente político ou uma interferência por parte do Tribunal de Contas da União naquela ocasião. Isso não aconteceu. Uhum, Mas, pensando uhum. exatamente nesses aspectos que tangem a segurança jurídica, a gente pode acompanhar um processo tão ou mais arrastado como esse, atraindo exatamente esses olhos para um problema institucional e, evidentemente, colocando em risco a lisura e a credibilidade de um forte sistema financeiro nacional que a gente tem aqui no Brasil por um período tão prolongado? Infelizmente, né, os processos judiciais são morosos, né, esse é um problema da justiça brasileira, um desafio que nós temos que enfrentar. Os processos de liquidação normalmente geram processos judiciais e até certo ponto aí é compreensível, porque naturalmente são questões complexas que acarretam danos e pleitos de indenização. Isso a gente pode argumentar, entender que faz parte do jogo. Se alguém se vê lesado, entende que foi lesado, que a decisão não foi correta, etc., pode recorrer à justiça, etc., mas com o devido cuidado, seguindo o devido processo legal, apresentando evidências. São processos de indenização que normalmente demoram. Seria muito importante que fosse mais rápido, mas que não se trata de um órgão da administração pública, um órgão de controle, interferir imediatamente para tentar reverter, tentar achar alternativas. Isso não tem o menor sentido. Seria, quer dizer, isso abriria um precedente que as pessoas começariam a duvidar da capacidade do Banco Central de realmente levar a cabo uma liquidação, consequentemente, começariam a desconfiar eh, se realmente as instituições estão sólidas, etc. É algo a ser evitado. Eu espero que esse processo termine, indo ao colegiado do TCU, sempre eu acho que a decisão colegiada é sempre mais segura, né? Todos os pontos de vista são observados e tomando uma decisão segura que realmente coloque uma pá de cal nessa discussão e reforce algo que a sociedade, vários órgãos da sociedade vêm se manifestando, reforce a necessidade de um Banco Central independente.
depois a gente acompanhou, né, Gessner? Inclusive tinha aquele componente político de deputados querendo rever a possibilidade, criar a prerrogativa do Legislativo demitir diretores do Banco Central, elevando exatamente esse risco institucional. A gente conversou com o Gessner Oliveira, nosso colunista aqui do CNN Money. Gessner, sempre um prazer. Eu não lembro se a gente já conversou esse ano, se não, desejo um grande 2026 para você. Olha, um ótimo 2026 para você, para todos que nos assistem. Foi a primeira vez esse ano. Então, perfeito. Então está válido. Um forte abraço e um grande ano. Tá bom. Grande abraço.